Então acho que a gente pode começar, né, Nathan, falando que o carro elétrico não é algo que surgiu ontem, né? Ele é um dos primeiros, os primeiros carros que surgiram, surgiram com diversos tipos de propulsão, né? Existiam carros que eles eram a vapor, existiam os carros elétricos e existiam os carros a combustão interna. Então a gente tinha ali uma variedade de modelos que poderiam ser adquiridos. Inclusive, né, a gente separou aqui alguns casos de carros elétricos do final do século XIX, só para a gente ver um pouco que eles eram uma carruagem movida a motor elétrico. Era um negócio bem engraçado até. Eu acho que vamos mostrar esse primeiro cara Ele aí. tinha uma cara de carruagem, né? Que loucura. E é até, ele era tão antigo, né? Um carro tão primitivo que ele é construído ao contrário, né? O eixo que era direcional era o eixo traseiro, né? Como se fosse uma empilhadeira. Ele era um carro meio esquisito. O passageiro ia atrás, na frente, o motorista ia atrás. Era um negócio bem esquisito. Mas o que eu achei muito interessante sobre a história desse carro aí, que de 1896, 1898, é que teve uma empresa de táxi, né, de Nova York, que chegou a ter 68 táxis desses aí. Então, 68. 68. E às vezes a gente olha para o veículo eletrificado hoje em dia e vê que são veículos muito tecnológicos e acaba esquecendo da história, né? Que os veículos vieram juntamente com os veículos a combustão, É mas mais ou nessa menos briga na mesma inicial, época, Mesma né? época, sim, mais na ou menos na mesma mesma época época. mesmo. E nessa época, os problemas que a gente ainda enfrenta com os veículos eletrificados, que a gente vai é, comentar mais adiante, eles acabaram matando e fazendo que o veículo eletrificado não conseguisse sobressair em relação ao É interessante combustão. até falar, tá? Que no final do século XIX ali, 40% da frota americana que estava sendo vendida ali de carros, que ainda eram carros, pareciam uma carroça, mas 40% deles eram elétricos. Então, é uma fatia bem grande no mercado, né? E eles tinham vantagens, né? Tipo, pô, imagina você dar partida no motor a combustão interna na época. Você não tinha um motor elétrico para dar partida, não era só você girar a chave e o carro pegava, não, apertar um botão. Você tinha que ir lá e virar esse motor na manivela para ele começar o funcionamento. Então ele tinha todo uma dificuldade de partida, exigia ali uma força física, era perigoso, porque às vezes o motor dava contragolpe, poderia acabar deslocando o ombro da pessoa, quebrando o braço, né? Eram acidentes bem comuns na época. E o motor a combustão, tanto o motor a combustão quanto eu falei, né? Existiam veículos também movidos a vapor. Todos os dois eles não funcionam bem quando frios. Então, imagina você pegar vou ter um carro aqui que eu quero ir lá na padaria comprar um pão na época. Não era algo normal, né? O carro ele era utilizado mais para outros tipos de locomoção, porque você esquentar um carro a combustão, um carro a vapor, para você fazer um deslocamento curto não fazia sentido. Então, até por conta dessa dificuldade dos carros a combustão e a vapor, que o carro elétrico ele se sobressaía, ele mordia ali uma grande fatia do Fatia, né? mercado, né, Nathan? Exatamente. E aqui o Denner citou esse exemplo do veículo elétrico americano, mas em todo o mundo, né, ia surgindo invenções e esses veículos iam sendo lançados. Como, por exemplo, é o caso lá na Alemanha, né? Então, existiram também modelos europeus, né? É uma história parecida, essa história do veículo elétrico é parecida com a história da aviação, né? É difícil dar uma maior briga para dizer da onde que surgiu, onde é que foi o primeiro. E um exemplo bem legal, na década de 1890, né, no ano de 1898, o Ferdinand Porsche, né, que é o criador da Porsche, ele tem como uma das primeiras invenções do Ferdinand, que ainda está em plenas condições, né, que está lá no museu da Porsche na Alemanha, em Stuttgart, esse veículo, Porsche P1. Então ele é o primeiro veículo, né? Parece uma carruagem, como o Denner falou, Uhum. da Porsche. E ele é um veículo totalmente elétrico e era movido por bateria de chumbo ácido. Então, Assim como os americanos, eles também eram movidos a bateria de chumbo isso, ácido. não se tinha outras disponível, né, outras tecnologias de bateria, então utilizava a bateria de chumbo ácido. E essas baterias, né, o chumbo, né, é um dos materiais mais densos, mais pesados que a gente tem. Então a gente já sabe que é uma bateria muito pesada, que tinha baixa densidade de carga, então ela levava pouca energia para o peso dela. Então foi um dos fatores aí que atrapalharam um pouco esse lançamento inicial dos veículos elétricos, né? E até é interessante comentar, né, que ele está lá exposto no Museu da Porsche e essa parte lateral é só para remeter como era, né, o design original. Ela foi um acrílico, um material, um vidro, só para
simbolizar, né? Como é que é o Então, design no dele. começo, o problema era a bateria. O problema era a bateria, né? Aí hoje? Exatamente. No começo, no Hoje- meio E no hoje? fim, Qual é o né? problema hoje? Ainda Bateria. temos os Bateria. mesmos problemas tentando ser solucionados, né? Já melhorou bastante, mas o problema ainda é bateria. Outra coisa que era um problema no começo e continua sendo algo que afeta bastante os veículos híbridos e elétricos era o peso, né? No caso americano dos táxis, essa empresa lá faliu, né? Ela veio à falência e um dos grandes problemas é porque as rodas que eram feitas na época elas não aguentavam o peso do carro, ele era um carro muito, muito pesado. Então causava bastante problema, né? Ali começava a roda com pneu primitivo ali, ele começava a se desgastar, isso causava vibração, isso causava imobilização do carro, né? Porque a vibração ela acabava estragando os componentes mecânicos, que também já não deveriam ser muito robustos. E devido a esse grande problema aí, o veículo era caro e tudo mais, acabou que não deu certo, né? Em 1915 ele veio o Henry Ford com seu veículo a combustão que funcionava muito bem, que era o Ford T, E detonou e acabou, o sonho do carro elétrico. E carro tem, elétrico. e tem um outro problema que ainda está presente em 2023, que provavelmente era muito presente nessa época, né? 1890, que é a malha de carregamento. Imagina você carregar esse veículo em 1890, então achar uma tomada, né? Pois E é. uma região fora do centro urbano, onde é que ia carregar, né? Então Qual que era ainda é um problema que assola os veículos Qual que eletrificados. era a autonomia de um carro desse aí, tu lembra, Nathan? Em torno de 80 km. Eu até me assustei, achei 80, uma legal, autonomia pô, legal, ok, mas a gente tem que legal. lembrar que ele é uma carruagem, A né? minha Ele- XC60 madeira e... tem 65, pô. Mas ela tem quase 2 toneladas. E até a gente tava brincando, né, que a autonomia é meio baixa, a velocidade também é baixa, máximo Uhum. de 25 km por hora. Dependendo do cara ali, se for um keniano, dava pra ir correndo, né? Porque os caras conseguem correr quase na velocidade dessa carruagem. Não, Eles já era bom, né? Era Bem bom. E o problema da bateria de chumbo também é a durabilidade baixíssima, né? E num uso assim estacionário, né? Um uso tracionário, né? Que a bateria vai sofrer uma descarga e um carregamento e descarga, a bateria vai durar menos ainda, né? Do que hoje em dia. Esse negócio de bateria, né? Até na manutenção. Se eu fosse chutar, dos 10 primeiros carros que aparecerem na tua oficina, 3 ou 4 vai ser problema de bateria. Uhum. Porque é o mais provável, né? Ou bateria de 12 volts, que o pessoal Uhum. desconsidera. A principal é a de 12 volts. Por exemplo, só pra você ter uma ideia, no meu Prius, né? A gente tem esse Prius aí, ele é antiguinho, tem uns 14 anos o Prius, sei lá. Uhum. Não, 14 não. Tem 11 Uhum. anos. E o que ele estragou até hoje? Ele estragou umas 3 vezes a bateria de 12 volts. Uhum. Foi o que ele estragou até hoje. Como brinco com os moleques aqui, que é uma máquina incrível, nunca estragou mais nada. Ele já estragou a bateria de alta tensão, mas quem estragou ela foi a gente. A gente fazendo pesquisa, nós detonamos ela e tal, então vamos defender ele, né? A de alta tensão foi nós que estragamos fazendo pesquisa. E é até meio chato quando estraga a bateria de um veículo eletrificado, porque se é um carro a combustão, dando a partida, você já sabe um tempinho antes, tá virando pesado, tá meio estranho, já sabe que a bateria tá dando sinais. O do eletrificado, simplesmente o carro não funciona e não sabe por quê, né? Daí tem que investigar melhor.